sim, hoje não, hoje não, hoje A gente usa o sim. tempo todo isso aí. A gente usa isso o tempo inteiro. Na internet usa-se isso o tempo inteiro. Tu deve saber disso. E, cara, mas foi num momento assim meio triste pro esporte brasileiro, né, cara? Assim, deu pra. Sabe por quê? Eu acho que você. Assim, dava pra sentir uma frustração muito grande na tua voz ali, Não, cara. o depois, né? Uhum. Porque assim, é claro, o momento ficou marcado para mim, ficou marcado para muita gente. Aham. Faz 20 anos, vai fazer 21 anos agora. E não parece que faz isso Não, tudo, pô, né? o ano passado os caras fizeram reportagem a respeito, né? Começaram a falar comigo, hoje faz 20 anos do Hoje Sim e tal. Aham. Que foi no Grande Prêmio da Áustria em 2002. A questão do momento triste para o esporte brasileiro, eu fico, não sei se é para o esporte brasileiro. É mesmo? Ah, não acho, porque por circunstância marcou mais pra gente porque era o Rubinho. É verdade. Porque se fosse outro piloto ia acontecer a mesma coisa. Ia. Se fosse outro piloto correndo com o Schumacher na Ferrari, ia provavelmente acontecer a mesma coisa. E a questão da voz ficar, não era nem triste, eu acho que todo mundo ficou meio indignado naquele momento. O público que estava no autódromo na Áustria vaiou a Ferrari, vaiou o Schumacher. Imediatamente depois, assim, mas na hora, a hora que, antes deles descerem do carro, antes deles pararem para pódio e tal, eles já começaram a tomar uma vaia. Olha a cara do Ralf. Porque não era preciso aquilo. Não era preciso aquilo. O momento do campeonato não. Acho que ia ganhar de qualquer jeito do campeonato. O Schumacher ia ganhar de qualquer jeito o campeonato. O campeonato estava num momento em que ele estava já com uma boa vantagem. E o Rubinho fez um fim de semana super bom. Ele foi líder em todos os treinos, largou na pole e ia ganhar a corrida. E o que acrescenta, o hoje não e hoje sim, é por causa do ano anterior, que aconteceu a mesma coisa, só que era pelo segundo lugar. E em 2001, provavelmente, os pontos eram mais necessários para ele ganhar o campeonato. Então o Rubinho estava em segundo, ele estava em terceiro, a Ferrari mandou trocar. Em 2002 não precisava, entendeu? E só vem o hoje não e hoje sim, porque a gente contou no meio da corrida a história do ano de 2001. O Reginaldo Leme, que estava comentando, falou que não apostaria, que a Ferrari não faria a mesma coisa naquela corrida. Aí eu falei, não, eu vou apostar, não vai fazer. E no final, o crente que ia ganhar a aposta, vim para a última... aposta de nada, né? Mas aí vim para a última volta, levantando para dar a vitória, para narrar a vitória do Barrichello. Aí ele também foi bem... Ele mostrou para o mundo mesmo, né? Que ele parou, faltando 50 metros para chegar à linha, ele freou e o cara passou. Tá bom. Última curva. Foi na última curva do ano passado. Hoje não. Hoje não. Hoje sim. Hoje sim. Boladão, né, cara? Pô, Eu conversei com ele ficou boladaço. O podcast que eu fazia ali chamava Hoje Sim por causa disso. E ele fez uma vez, nós fizemos, acho que ele e o Reginaldo, a gente fez um episódio. E foi exatamente isso, quer dizer, hoje não, eu contei toda a história. Ficou só hoje não, hoje sim, né? Mas aqui eu conto toda a história. Pô, ano passado aconteceu isso, mas esse ano... Mas hoje não, hoje sim. Hoje sim? E a gente ficou puto da vida. Porque, pô, Dá pra entender. Eu também fiquei puto da vida, assim. Eu tinha 17 anos. E eu tinha 18. Mais ou menos. Tava começando. Mais ou menos a mesma coisa, né? E, porra, é um sentimento que, porra, é o que a gente traduz, é o que a gente traz quando a gente cita. E quando você falou que, assim, momento triste pro esporte brasileiro, acabou sendo, eu acho que é um momento ruim pro esporte, porque depois daquilo, esse jogo de equipe que sempre teve e vai continuar tendo na Fórmula 1, começou a ser um pouco mais regrado, observado. Aí passaram a divulgar a comunicação por rádio, que todo mundo deve saber, é uma comunicação gravada, né? Não é ao vivo aquilo ali. E para o Rubinho ficou uma marca. Muita gente, assim, colegas meus, a gente discutiu, ele abriu mão de ganhar, o cara não é um vencedor, se fosse o fulano, não ia fazer aquilo. Primeiro que se fosse o fulano, nós não vamos saber. Só quando o fulano estiver ali numa situação semelhante. E nas conversas com ele fala assim, gente, vocês acham que eu não queria ganhar a corrida? Agora, quando você está vindo,
Porque ele começa a contar a história, o cara fala uma coisa... Ele falou que discutiu com o cara. Não, e o durante cara dá um tempo. recado, o cara dá outro recado, e o cara dá o terceiro recado, e uma hora o cara dá um checkmate. Aham. Ele falou, porra, eu podia ter ganhado aquela corrida. E eu não sei se eu ia correr a próxima. Porra, então é uma situação, né? É uma situação ruim pro cara. Então eu acho assim, que não é isso que vai falar da carreira dele, ser boa ou ser ruim, porque eu acho que ele é, dos que não foram campeões do mundo, ele é um dos mais tops, assim.